Fala, empreendedor, tudo bem com você? Estamos aqui de novo, começando mais uma semana bem, falando dessa vez, essa semana eu quero refletir com vocês sobre o livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Esse livro fez muita diferença na vida das pessoas, porque ele provoca um pensamento, ele provoca uma análise do que nós temos feito com relação à nossa própria vida, ao comparar com pessoas que estão no caminho certo, segundo o próprio Stephen Covey. Então, fica aí, aguarda a vinheta que eu já volto para te contar mais sobre os 7 hábitos. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. É isso aí, empreendedor. Que legal que a gente está aqui mais uma vez, tendo a oportunidade, sendo abençoado por Deus aqui com mais uma semana legal para a gente. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse livro. Eu li esse livro pela primeira vez tem mais de 20 anos. Olha só que coisa, né? É um livro que é best-seller em todos os lugares do mundo onde ele foi lançado, em vários idiomas. E realmente é um livro que provoca algumas reflexões. Então, eu vou falar para você agora, vou contar quais são esses 7 hábitos de uma forma resumida, né? Mas já te encorajando fortemente a você buscar o livro, comprar o livro e ler esse livro de uma forma profunda, de estudar, de confrontar com a sua própria vida, ver o que você tem feito ou não, ou o que você pode melhorar em cada um desses 7 hábitos. Ok? Vamos lá? Então é isso. Primeiro hábito que o Stephen Covey propõe seja proativo. O que é proatividade? Proatividade é o contrário da reatividade. Tem gente que, quando tem uma situação específica, ela reage à situação. Então são pessoas reativas. Então acontece um problema, acontece uma crise, acontece uma situação, aí por causa da situação a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa, ou tomar alguma atitude, ou montar um plano B. Somente quando o problema acontece. Isso é uma pessoa reativa. A pessoa proativa é aquela que enxerga antes, que faz as coisas sem que ninguém precise mandar. Né? Aquele funcionário perfeito, né? Que ele sabe o que precisa ser feito e faz sem que o chefe precise dar a ordem específica para fazer aquela coisa. Ele sabe o que precisa ser feito e faz. Então, a pessoa, se o hábito bom é ser proativo, significa que você tem que enxergar o todo e você procurar fazer o que é necessário fazer, não só o que é gostosinho fazer, mas fazer o que é necessário fazer porque precisa, porque sim. Então você faz antes do problema, você antevê problemas, você antevê caminhos futuros, você vai enxergando as coisas de uma forma melhor e vai atuando, vai fazendo uma coisa ativa. Você tem um papel ativo na construção do seu próprio futuro. Isso com relação à sua vida, à sua família e a sua empresa. Então aqui no caso que eu quero propor para todo mundo, né, para vocês, e para mim é autorreflexão também, é que todos nós possamos olhar se estamos sendo proativos suficientes na construção do nosso próprio futuro, da nossa própria vida. Se nós temos sido reativos às coisas que acontecem, ou se a gente realmente tem tido uma postura de proatividade, de fazer a coisa acontecer e sendo condutores dessas coisas boas, né? E não apenas espectadores de reação que acontece ou que somos obrigados a ter, né, como reação. Fica a reflexão então. Vamos lá, o segundo hábito proposto pelo Stephen Covey nesse livro é comece com um objetivo em mente. Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, de uma forma resumida aqui, para eu chegar em algum lugar, eu tenho que conhecer esse lugar. Então, eu já tenho falado várias vezes aqui no podcast, se você ainda não ouviu sobre isso, pode procurar que eu tenho vários episódios aqui que eu de alguma forma, direto ou indireto, estou mencionando a importância da visão de longo prazo. Né? Então, a visão de longo prazo é enxergar onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, o que eu quero ser quando crescer. Então, eu tenho que pensar o seguinte, bom, o que eu quero conquistar na minha vida profissional? O que eu quero conquistar aqui com a minha clínica? Onde eu quero levar essa minha clínica? Eu quero me tornar o quê? Né? Eu quero ser conhecido como? Então, quando eu tenho um objetivo claro, e quanto mais claro e detalhado for esse objetivo, melhor vai ser. Quando eu tenho esse objetivo definido, o projeto se desenha melhor na minha cabeça, as coisas se tornam mais claras, eu tenho mais
orientação, eu consigo planejar melhor para conseguir as coisas necessárias daquilo que eu preciso ter, saber, fazer para alcançar o meu objetivo. Então ele diz o seguinte: você vai fazer alguma coisa, não faça por fazer, não faz porque sim, né? Faz porque você sabe qual é o objetivo. Aquela ação está num contexto que vai me levar para um objetivo específico, né? Ou seja, é produzir o tempo inteiro ao invés de de ficar ocupado o tempo inteiro. Percebe a diferença? Que é quando eu faço coisas de uma forma proativa, né, já linkando com o hábito anterior, na direção de um sonho, de um objetivo de longo prazo. Então fica aí mais essa reflexão também quanto a como você tem feito isso na sua vida. O hábito 3 é, primeiro, o mais importante. Bom, o que ele quer dizer com primeiro, o mais importante? Ele vai separar no capítulo inteiro toda uma discussão a respeito do que é urgente e do que é importante. Então, urgente é aquela coisa que eu preciso fazer agora. Não importa, o mundo está caindo, vou ter que fazer aquilo. Então, o prédio pegou fogo, então apaga o incêndio primeiro, né? Então eu estou no cheque especial, eu tenho um problema seríssimo, um funcionário fez algo muito grave, ou seja, eu tenho uma coisa grave para resolver. Sei lá, eu tenho um problema jurídico para resolver. Então, quando acontece um negócio extremamente urgente, a gente perde energia, a gente perde totalmente o foco para cuidar do que é urgente. E a gente abre mão do que é importante. Então tem muita coisa que é essencial eu fazer, que eu deixo de fazer para ficar apagando o incêndio, e eu acho que você entende o que eu quero dizer com isso. O que o Stephen Covey está dizendo é que as pessoas, né, que têm mais sucesso, mais bem-sucedidas, elas têm como algo em comum uma regra muito clara de priorização do tempo e das coisas que ela faz. Então são pessoas que não deixam, dentro do possível, do que é possível se ter esse tipo de controle, né? Mas elas não deixam com que as coisas cheguem num nível de urgência. Ela faz antes. Então ela faz as coisas antes e faz o que é mais importante para poder ter foco na coisa certa, energia na coisa certa. E ele vai chamar também do que é mais importante, eu também coloco um pitaco meu aqui, o que é o mais importante são aquelas coisas que te levam na visão de longo prazo, te levam na direção do seu sonho. Essa é a construção que está valendo a pena aqui para a gente. Então você, de uma forma proativa, hábito 1, né, você tem um sonho, uma meta, um negócio grande para você alcançar, aquilo que você quer alcançar. Eu falei grande, mas na verdade o sonho é seu, pode ser do tamanho que você quiser, né? Mas enfim, o seu objetivo de longo prazo, aquilo que você quer alcançar, e você faz aquilo de uma forma consistente, de uma forma diligente, fazendo ações todos os dias, ações diárias na direção do seu sonho. Ou seja, fazer o que é importante para alcançar esse sonho, esta visão. E não ficar apenas ocupado com coisas do dia a dia ou ocupado apagando incêndio, fazendo coisas que são urgentes, mas não são importantes. Então, vale a pena também essa reflexão aí do que a gente tem feito com relação a esse assunto. O hábito 4, segundo Stephen Covey, é o pensamento ganha-ganha. Pensamento ganha-ganha ou pensar ganha-ganha significa sempre ter aquela visão de que juntos somos mais fortes e que podemos construir alguma coisa no coletivo. É um pensar no coletivo, é o pensar de uma forma mais cidadã, é pensar no condomínio que eu moro, é pensar no conjunto da minha equipe de trabalho, é pensar no conjunto da minha empresa que está conectada numa sociedade mais ampla. É isso. Então, assim, na sua essência é isso. Então, o pensar ganha-ganha é eu entrar numa relação comercial, numa relação de negociação com minha equipe ou com clientes, não importa, com fornecedores e parceiros, e eu entender realmente que essa parceria bacana, onde eu ganho, o parceiro ganha e a outra pessoa ganha, assim, enfim, é bom para todo mundo, né? Eu tenho dito isso, eu criei uma expressão na Tomás, que a gente sempre usa a expressão com os nossos alunos, que é construir parcerias, quando for fazer parcerias, pensar em parcerias 3G, que é ganha, 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 né? Ou seja, eu ganho, o parceiro ganha e o cliente ganha. Então, é uma relação ganha-ganha aprofundada, vamos dizer assim, né? Então, eu acho isso fundamental também. Eu acho que a mentalidade do coletivo, a mentalidade
não é eu em detrimento de você ou você em detrimento da minha atividade, mas juntos. O que a gente pode fazer que todo mundo cresce, que todo mundo se desenvolve de alguma maneira, né? Sempre tem formas para isso. Esse é um pensamento ganha-ganha. Eu não preciso tirar do outro para ganhar, tá? Eu posso ganhar com o outro, tá? Ele usa uma expressão interessante que eu gosto dessa expressão. Ele fala que existe uma diferença entre você jogar o tênis e jogar o frescobol. Sabe o frescobol, aquele que a gente joga na praia? Que o jeito de jogar é igual ao tênis. Só que enquanto no tênis eu vou batendo a bolinha com o objetivo de você, o adversário que está jogando comigo, não pegar a bolinha, né? Eu ganho quando você perde. No frescobol eu ganho quando você ganha. Ou seja, no frescobol eu jogo a bolinha para você acertar a bolinha. Você joga a bolinha com o objetivo de jogá-la de volta para mim, para eu também acertar. A mentalidade é essa, a mentalidade ganha-ganha enquanto o outro estiver acertando, e batendo a bolinha, ambos estamos no jogo. Essa é a mentalidade ganha-ganha. Isso é pensar em abundância, isso é pensar de uma forma diferente. Tem a mentalidade de escassez, que é do tênis normal, né, onde um é contra o outro, e a mentalidade aí do frescobol é a mentalidade do junto. Né? É a mentalidade do junto. Então, é isso que a gente está falando aqui e propondo, né, com o hábito 4, conforme o Stephen Covey sugeriu no livro. O quinto hábito que ele propõe para a gente é: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Ou seja, são os princípios da comunicação empática. O que é a comunicação empática? A empatia é eu me colocar no lugar do outro. É uma espécie de compaixão, é eu sentir o sentimento do outro, eu me compadecer disso de alguma forma. Empatia é eu perceber, aceitar e respeitar as limitações, os problemas da outra pessoa. Isso é empatia, né? Eu me colocar no lugar da outra pessoa. Comunicação empática. Então, o que ele está querendo dizer nesse princípio, e é uma super mega sugestão, é que a gente aprenda a se comunicar. A forma essencial que ele vai colocar, que eu particularmente gosto muito e compartilho sempre dessa ideia, é que na comunicação, a responsabilidade principal da comunicação é de quem emite, ou seja, é do emissor, é de quem fala. Eu já vi várias vezes postagens na internet assim: eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que você entende. Um monte de gente dá curtidinhas, joinhas, fala isso aí. Eu particularmente acho isso absurdo, não concordo com essa visão, e não é o que o Stephen Covey também propõe aqui. O que ele quer dizer assim: se a outra pessoa não me entendeu, a culpa é minha que não soube falar. Então eu não soube explicar, porque eu talvez não cheguei no nível que essa pessoa está de entendimento, eu fui muito raso, ou o contrário, eu tentei ser muito profundo em uma explicação e ela precisava de algo mais simples. Para algumas eu precisava literalmente desenhar a coisa, porque a pessoa é mais visual. Para outras eu precisava mostrar para ela como é que faz, e aí eu não fiz isso, eu simplesmente achei que ela tinha entendido. Eu falo uma coisa, a pessoa está entendendo outra, eu achei que ela entendeu, ela achou que entendeu, mas na verdade não entendeu, ou seja, a comunicação foi péssima. Ele dá vários exemplos de como uma comunicação com problema destrói famílias e dão problemas sérios. De empresa, então, né, você dá uma ordem para um funcionário, ele acha que entendeu, faz uma outra coisa que não era o que você pediu, você dá bronca, ele não está entendendo porque ele acha que sim, ele entregou, ele acha aquilo injusto. E, na verdade, está acontecendo um caos, né? Tem até um capítulo que ele coloca sobre isso, que ele chama de verde e limpo, que ele estava mencionando, ele dava uma ordem para o filho pequeno dele, porque sabe que nos Estados Unidos as pessoas da família, cada um tem uma função, né? Então, um dos filhos dele tinha que manter o jardim verde e limpo, e sempre estavam brigando. O relacionamento pai e filho estava bem já complicado por conta disso. Até que um dia ele estava passeando com o filho, viu um outro jardim e falou: olha, filho, é assim, isto aqui, tá vendo? Isto aqui é o critério, isso é que eu chamo de um jardim verde limpo. E aí ele fala no livro que o filho vira para ele e fala: é isso, pai? Puxa, agora que eu entendi então, porque eu estava achando que verde limpo era isso. O pai está falando uma coisa, o filho está entendendo outra, o filho está entregando o que acha que o pai pediu e o pai fica infeliz, ou seja, vai gerando um conflito e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Problemas de comunicação. Então, o que ele está tentando nos dizer, e eu acho que vale a pena a reflexão para mim e para você, é que nós que estamos falando de alguma forma, que estou dando uma ordem, ou que estou fazendo uma solicitação para alguém, eu tenho que ser claro nisso.
muito claro nisso, né? E esses dias tem até um exemplo interessante, né? Uma pessoa, eu estava numa aula e a pessoa falou assim para a outra, né? Falou assim, poxa, pega para mim uns lápis para eu poder escrever. A hora que ela fez isso, ela apontou para o quadro branco, né? Ela apontou assim para o quadro. Mas a pessoa não viu esse detalhe. E ela saiu da sala e trouxe com a maior satisfação do mundo uma caixinha assim, cheia de lápis mesmo, né? Só que o que a pessoa queria dizer era aquele pincel atômico, aquela coisa, aquela canetona para escrever num quadro branco. Né? Então, ao invés de ela usar a palavra pincel ou caneta, ela usou a palavra lápis. Então, para ela saiu lápis. Só que como ela apontou para o quadro, na cabeça dela estava clara, né? Eu vi essa cena, né? Ela apontou e tal. Só que a outra pessoa só ouviu lápis e trouxe lápis, ou seja, que não era o que a pessoa queria. Foi uma cena até meio engraçada, né? Todo mundo ali riu com a situação, mas esse é um exemplo de uma comunicação que não funciona, né? Ou seja, eu preciso ser claro na hora de falar. Então a culpa é de quem falou, né? Não falou claro, não teve certeza que a outra pessoa entendeu. E ele dá inclusive uma dica de você sempre perguntar para outra pessoa se ela entendeu ou como ela entendeu ou o que ela está entendendo daquilo que eu estou falando, né? Isso também é importante. E um comentário final de uma sugestão que ele dá da escuta ativa, é saber ouvir. E ele fala que na comunicação, além de eu saber aprender a falar, a me comunicar, eu tenho que aprender a ouvir, porque a gente fica tão ansioso com a resposta, em responder o que eu estou ouvindo, que a gente acaba não ouvindo mais. Então ele propõe o exercício de você ouvir as coisas com atenção, com os olhos, com os ouvidos, sabe assim, prestar atenção na pessoa de uma forma inteira, né, e dar o feedback para a pessoa do que você entendeu ou não. Então, para você também, quando você é quem está ouvindo a mensagem, interagir e dar o feedback para ter certeza que está entendendo a coisa certa também, né? Ou seja, comunicação com uma responsabilidade dupla. Se você é essa pessoa que está recebendo a informação, então se certifique de estar ouvindo e entendendo a coisa da forma correta. Beleza? Hábito 6. Crie sinergia. Ah, cara, que legal isso aqui. Criar sinergia é criar um ambiente onde as pessoas todas falam a mesma língua e todas se dirigem numa mesma direção. Criar sinergia é, uma vez que eu tenho uma direção apontada, que eu tenho um caminho dito para todo mundo qual que é, sinergia é várias pessoas puxando a corda para o mesmo lado. Sabe naquele jogo do cabo de guerra? Onde fica um grupo puxando para um lado e um grupo puxando para o outro? Então, aquelas pessoas todas que estão de um lado só puxando para o mesmo lado, elas estão em sinergia, ou seja, ali elas estão todas puxando para um lado comum. Então, criar na empresa um ambiente sinérgico significa de garantir que todo mundo entendeu, compreendeu tão claro todo o processo, a visão que nós temos que fazer, nosso sentido de equipe, de time, que a gente vai na mesma direção. Então isso significa ter um espírito de equipe que realmente funcione, que realmente faça sentido. A gente entender que juntos somos mais importantes e juntos somos mais fortes do que a soma dos indivíduos. Dá para entender? Ou seja, o conjunto dos papéis é essencial para o resultado. Então, um ambiente sinérgico é aquele ambiente que entende que nós somos uma coletividade. O ambiente de sinergia é aquele que sabe o papel de cada um, sabe a limitação de cada um e sabe que juntos somos mais fortes para alcançar um objetivo específico. Então, criar sinergia é você ter em mente, no seu papel de liderança, que você precisa instruir, encorajar, motivar, dar direção, capacitar a sua equipe para te ajudar a alcançar uma visão que é comum para todo mundo. Ok? Então esse é um hábito super importante. E o 7º hábito, né, o final, ele chama de afine o instrumento. O que é afinar o instrumento? É se prepare o tempo inteiro, esteja preparado. Afinar o instrumento é assim, eu não vou para uma orquestra, não vou tocar um instrumento, não vou participar de uma banda com a minha guitarra desafinada, com o meu piano desafinado, com o meu violino completamente fora da afinação dos demais. Ainda que o meu esteja supostamente afinado comigo mesmo, um instrumento precisa estar afinado também com o outro.
né? Então, esta é uma das ideias. A outra ideia que está dentro disso aqui, de afinar um instrumento, é você ter pausas. É você parar para afinar o instrumento, ou seja, para meditar, para pensar, para descansar, para ter lazer, para se capacitar novamente, para com a sua rotina de trabalho, para estudar mais, para ler, para refletir sobre assuntos, né? Pega um podcast como esse aqui, anota tudo que eu estou falando, medita a respeito disso, pensa a respeito disso, depois compra o livro, lê, enfim, transforma aquilo que você está vendo em prática. Isso tudo é afinar o instrumento. Afinar o instrumento é eu não ficar gastando o meu machado até a hora que ele fica cego, já que ele já não corta mais nada, e eu insisto em cortar lenha com este machado. Eu preciso parar para afiar o machado, senão a minha força é em dobro ou triplo e a minha eficácia é metade ou um terço. Entende o que eu estou falando? Se eu não paro para afiar e para afinar o meu instrumento ou afiar o meu machado, se eu não paro, eu fico andando em círculo, eu começo a não ser nem eficaz nem eficiente nas coisas que eu faço e acabo não tendo o resultado que eu quero, mesmo me dedicando tantas e tantas horas, tanto tempo. Então eu começo a trabalhar 10, 12 horas por dia, às vezes até mais, e não consigo ter o resultado, porque talvez eu não esteja com os instrumentos afinados, eu não tenho as pessoas certas, do jeito certo, ou eu não estou com a capacitação que eu precisava, eu não estou fazendo a coisa da forma efetiva que eu precisava, porque eu não paro para pensar, eu não paro para refletir, eu não paro para me capacitar, para comprar ou investir na ajuda que eu preciso, talvez uma consultoria, talvez um mentor, ou talvez uma assessoria, sei lá, jurídica, não me importa, ou um curso que eu preciso fazer, eu preciso ter um título a mais, é fundamental, comprar um equipamento, talvez seja isso também. Então, é fazer o que precisa ser feito, né? É ajustar, é conseguir a sintonia de tudo aquilo que eu tenho, que eu quero fazer, na direção do meu projeto de longo prazo. Não é muito legal isso? Esses foram os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e eu espero que o conjunto dessas coisas seja suficiente para você entender a direção que você precisa tomar. Quero aproveitar aqui para dizer que nós vamos falar sobre assuntos parecidos com esse no nosso encontro, né? O primeiro encontro de clientes e alunos automáticos que nós vamos fazer agora no final do mês de agosto. Eu quero mais uma vez te convidar a participar com a gente disso, né? Entre em contato com a gente direto para saber mais informações ou então ver o site www.encontrotomas.com e você vai ver as informações lá de todos os palestrantes, dos temas que a gente vai estar falando, mesa redonda. Tenho certeza que vai ser muito, muito legal para você também, né? Então, aproveita tudo isso que eu estou falando, coloque em prática esses assuntos todos, né? Sai da teoria, vai para a prática. Eu tenho certeza que vai valer a pena para você também. Tá bom? Forte abraço, empreendedor. Até a semana que vem.